Bolsonaro afirmou que uma pena de prisão de 20 ou 40 anos, 40 anos, começar 40 anos é inconstitucional, né? Encerraria sua trajetória política. É claro, a não ser que ele fique para semente. Em entrevista concedida ao... Peraí. Fala de novo bem devagarzinho. Em entrevista... Fala. Em entrevista concedida ao... Jair Bolsonaro afirmou que uma pena de prisão de 20 ou 40 anos... 40 anos, começar 40 anos é inconstitucional, né? Encerraria sua trajetória política. É claro, a não ser que ele fique para semente. Isso acaba com a vida política de qualquer político hoje, né? Excepto do marido da Tabata Amaral, que é um bebê, né? Eles já têm filhos, já? A Tabata Amaral? Já Sei lá da vida da Tabata no Amaral. Acho que não. É caso o coronelzinho, daqui 40 anos ainda está em idade útil. Tá. Né? Bom, mas vamos voltar aqui para o Jair Bolsonaro, que ainda tem esperança de concorrer à presidência nas eleições do ano que vem. Aspas para o Bolsonaro. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, até o Michel Temer entrou nessa questão de unir a direita. É o direito do Michel Temer. Ninguém que entrou na política um dia esquece. Eu gostaria que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível, por quê? Se eu for condenado, acabou. Até pela minha idade, acabou. Espero que não aconteça. Fecho aspas. E hoje pela manhã, em postagem no X, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, disse que foi intimado a depor pela Polícia Federal do Ricardo Lewandowski. Aspas. Vamos tentar descobrir do que se trata desta vez. Já nem me lembro mais quantas vezes fui intimado. Que contexto nacional surreal. Será que seria assim com outros? Fecho aspas. De fato, é bizarro ver a notificação, ninguém fala nada. É um suspense. Eu já contei a última vez que eu fui intimado, eu transformo o suspense na comédia também, né? Lá na polícia. Porque eu acho que eu não tenho muito amor à minha vida, não, viu? Não, eu não tenho. Achou o vídeo aí, Alemão? Ô, Alemão. Caroline? Alemão? Caroline, manifesta-te. Manifesta-te. E aí? Gente, tô preocupada, cadê o Alemão? Ó, antes, vamos descontrair um pouco. Roda esta imagem da... É Virgínia Fonseca? Sei lá. Acho que é. É Virgínia Fonseca? Virgínia Fonseca é canela fina aí? Muda seca. Não, não fala não. Roda aí o vídeo da Virgínia Fonseca. Oi. Apenas a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não, pô. Eu chupei o trem, acho. Olha que bacana, né? Quem nunca chupou um microfone, hein? Quem nunca chupou um microfone? Não sei o Arthur, hein? Paulinho. Bom, visto isso, mas ela foi bem na CPI. Ela driblou os senadores lá. Ela foi muito bem. Ela foi muito bem, mas aí eu me lembro... Eu achei o máximo, Mas vamos lá. E no final de contas, é isso mesmo. E é por isso que eu repito aqui, passando para a mesa. A única maneira desta palhaçada acabar, e o humanitário não é dar domiciliar para o Collor. O humanitário é dar domiciliar para Fátima Tubarão. O humanitário é prestar auxílio à família do Clezão. Viu? Humanitário é você agir com correteza com aquele que não tem nada
para lhe dar em troca, nem para lhe exigir como chantagem. Isso é ser humanitário. Agora, você pega a figura da política, alguma coisa em troca tem. Nem que seja um fato, um acontecimento, uma fala, uma intimidade. Com poderoso, sempre a chance de ter algo em troca. Não estou dizendo corrupção, não. Eu estou dizendo uma coisa que se sabe, que quer que se esqueça. Agora, com o pobre, que não tem dinheiro para pagar advogado, que tá, isso é ser humanitário. Então, a única solução para esta palhaçada, digo e repito, e vou falar todo dia para que ninguém esqueça, porque esse assunto não pode morrer, e se depender da imprensa, nem nascido tinha, porque nenhum jornal falou do projeto de lei do deputado Sargento Gonçalves. Nenhum jornal tradicional, nenhum programa da imprensa tradicional falou do PL, projeto de lei do deputado federal Sargento Gonçalves, que é deputado federal pelo PL, pelo Rio Grande do Norte, e é vice-líder da oposição na Câmara. Ele protocolou um projeto de lei inspirado nos debates que nós temos aqui neste programa, no Faroeste Brasileira, revogando os artigos 359L e 359M, o crime da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de golpe de Estado. Porque se isso passa, não precisa mais falar em anistia. Porque mesmo se a anistia passasse, vamos fazer de conta que passa. O Gilmar Mendes falou que não vai ter anistia, então podemos esquecer. Não passa. Mas vamos imaginar que passasse. Passou a anistia, advogado por advogado tem que pedir em cada um dos 1.600 casos para o Alexandre de Moraes aplicar a anistia aprovada, se é que ela não for derrubada por inconstitucionalidade. Redução de pena. Não tem como fazer isso juridicamente. É mentira do Michel Temer que existem instrumentos. O instrumento jurídico que tem para fazer isso aqui, ó. Esse é o instrumento jurídico. É mentira. E aí é mentira mesmo. É tanta mentira quanto os milhares de homens e milhares de mulheres que o regime militar brasileiro matou, conforme a Janja. E, portanto, se querem acabar com esta palhaçada, é só revogar o 359L, é só revogar o 359M do Código Penal. Porque a revogação gera automaticamente a remissão da pena para quem já foi condenado, porque acabou o crime, acabou a pena, e também derruba o processo de quem está em curso. Acabou toda essa palhaçada. É a melhor resposta que a Câmara pode dar ao STF. Porque a Câmara estava no direito dela de suspender ou não ramagem. Suspenderam só com depredação e deterioração. Mas não contra a tentativa de golpe e a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Revoga os dois, acabou. Aí não só acabou. Então essa é a melhor ideia que se teve em muitos anos. Ou a Câmara faz um movimento para apoiar o deputado federal Sargento Gonçalves, ou igual o Senado, ninguém vai merecer voto ano que vem, senhores. Vamos todo mundo jogar a hashtag aí, apoiar projeto do deputado, como é que ele chama? Sargento Gonçalves. Sargento Gonçalves, pela revogação dos artigos de lei de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É isso aí. Olha, eu queria mencionar aqui o vereador, né, o filho do Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que está sendo intimado. E o perigo que nós estamos vivendo no Brasil, porque essas intimações, elas são muito misteriosas e podem chegar a qualquer um de nós aqui, que a gente está falando aqui na mesa, e podemos receber intimações também. É aquela velha situação da ausência do Estado Democrático de Direito, onde a gente fica à mercê do Estado, que é forte, que tem a força policial, que tem a força da violência, com a possibilidade de prender os cidadãos comuns. E a gente tem o devido processo legal é a nossa proteção contra essa força do Estado. Então, mais uma vez, a gente precisa sempre estar denunciando isso, porque hoje
hoje é o Carlos Bolsonaro, mas amanhã é aquela velha história, né? Chegou, pegou a mulher do vizinho, assaltou a casa do vizinho, eu não disse nada. Aí fez isso, eu não disse nada. Até o dia que entra dentro da nossa casa, porque a ditadura é assim. Nós já estamos numa ditadura, mas se nós permitirmos que essa ditadura continue se aprofundando, isso chega dentro da casa de todo mundo. É verdade, é verdade. Eu vou falar aqui, desculpem o linguajar, tapem a orelha das crianças. Tapem a orelha das crianças. Dar a bunda dói a primeira vez. Viu? Quanto mais entra, menos você sente. Então, cuidado, senhores. Alguém quer falar sobre essa fala do Bolsonaro, sobre o projeto do sargento? O presidente Bolsonaro está rumo a uma condenação e uma execução. Isso está claro, não há exatamente já nada que possa evitar isso. O único caminho para o presidente Bolsonaro seria o exílio, né? Seria o exílio nesse momento, a solicitação de exílio, e lá do exílio articular, como até sugeriu o presidente Michel Temer, uma aliança entre governadores de direita que fossem seu substituto em relação às eleições em 2026. Então, o rumo da política está errado. Primeiro, no processo presidencialista, que já está falido no Brasil. O presidente não é mais rumo, é rum, só sobrou o rum. Exato. E segundo, nessa insistência do Bolsonaro até o último segundo ser o candidato da direita, né? Então, isso na verdade é uma estratégia que está errada. Então, para Bolsonaro, bye bye. Você está vendo, bicho? Olha, um projeto importante desse, professor. Aí imagina um projeto importante desse e a gente debatendo aqui, ó. Influenciador joga tigrinho durante a CPI. É isso aí que sobrou. É isso que sobrou daquilo que era de direita. É isso que sobrou do que era de direita. Com concessão. É triste isso aqui. É lamentável isso aqui. Ave, em 2006 eu escrevi um artigo para a revista Voto, lá no Rio Grande do Sul, em que eu falava que nós vivíamos a era da mediocridade, para ver como a gente não deve falar muito categoricamente algo que a gente vive no momento. Eu jamais imaginei que nós chegaríamos no ponto que nós estamos hoje. Nós estamos além da mediocridade. Eu não sei como categorizar o que nós vivemos hoje no Brasil. Mas aí, Marcelo, não seria uma divergência, tá? Seria apenas uma complementação que você está falando. Eu, particularmente, eu acho que o presidente tem que tomar muito cuidado mesmo e ele deve buscar um asilo político, um asilo diplomático, o que quer que seja. Ponto. Por quê? Porque ele corre risco de morte. Esse é o primeiro ponto. E a morte dele, que eu já falei isso 500 vezes aqui, não quero ser repetitivo, a morte dele será maravilhoso para a esquerda e para esses caras que estão aí, porque a direita vai entrar em confronto para tentar verificar quem vai ficar com o quê do cordeiro morto. Basicamente é isso. Vai ter uma guerra pelos pedaços do cordeiro. E esse é o medo que eu tenho com relação ao presidente Bolsonaro, de ele poder ser desaparecido. Mas, particularmente, eu concordo com ele. Ele é o cara para a eleição. Ele tem que ser, não é o fato de nós não termos, é que como nós não temos um conjunto de valores configurados para dizer o que é a direita e o que é o projeto de Brasil, e nisso o Temer está certo, apesar dele ter falado, vindo dele, e ele achar que é ele que é o projeto do Brasil, ele que fez, ele não fez nada, viu, presidente? O senhor não fez esse projeto de Brasil. Ele começou umas mudanças e olhe lá, porque se ele quisesse fazer um projeto do Brasil, naquele momento ele teria feito a reforma política. Para começar, ele teria acabado com a reeleição presidencial, teria limitado as funções do STF, teria acabado com a porcaria do foro por prerrogativa de funções, para acabar com a negociação e o prostíbulo que se tornou a relação entre STF e Legislativo. Ele teria feito isso, e ele não quis fazer, porque essa máquina é positiva para ele. Tá? Aí eu concordo com o presidente Bolsonaro. Ele é o cara.
Ele é o cara, porque queira ou não queira, ele consegue configurar a ideia de uma mudança de caminho por causa daqueles indivíduos que estavam em volta deles pensando um novo Brasil, um Brasil capitalista, de verdade. Não é essa esculhambação que a gente vê aí com campeões nacionais. O que é o campeão nacional? É o cara que ganha muito porque o maior cliente dele é toda a sociedade por intermédio do Estado. Então, claro que vai ser campeão. Me dá aqueles benefícios que foram dados para o Ike Batista, eu teria 400 trilhões de dólares na minha conta. Depois fala mal de antigamente. Porque boa era a época que campeão nacional era Maguila, Pelé Pois é. e o Senna. E a gente pega a maior... Primeiro, a gente não pode falar que o maior produtor de proteína do mundo, que aquela proteína é ruim. É bom. A carne é boa, de alta qualidade. Mas, porra, o cara monopoliza. Por que ele monopoliza? Porque ele tem um tipo de relação que permite com que ele tenha a concentração nas suas mãos, da produção, distribuição, blá, 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 tudo. Ah, a produção não é dele. Não vamos cair aqui, que eu não quero ser preso nem processado porque tem 100 bilhões na conta. Eu não vou ser otário, mas também de alguma maneira. Tá? Então, quando a gente olha o projeto que o Bolsonaro tinha, que ele foi incorporando com uma grandeza que outros não tiveram. Ele disse, eu não entendo nada de economia. Exemplo, eu pergunto pro Arthur, porque eu não entendo. Eu encho o saco do Arthur, mas eu não entendo. O Arthur fala. O que o Bolsonaro fez? Tem um cara que é bom pra caramba. Vem, Paulo Guedes. Paulo Guedes pegou, fez um projeto de capitalismo pro Brasil. Era uma nova estrada, mas ia mexer na estrutura. O que a estrutura fez? Se revoltou. Se você retira o Bolsonaro do processo, não tem nenhum sentido. Eu só discordo dele, como ele falou, se me condenarem e eu não participar, eu morri politicamente. Aí eu poderia, com toda gentileza, dizer, não, o senhor continua com a principal liderança. E aí o senhor tem que mobilizar e recuar e dizer, a partir de agora eu não serei mais o rei, mas eu sou o arquiduque que era rei, entregou o trono para o meu sucessor e continuei no ouvido do meu sucessor. O problema é quem vai ser esse sucessor. E aí ele tem que tomar uma decisão para dizer, nós vamos apostar neste aqui. E a articulação tem que vir antes que indivíduos como o Temer digam, não, nós temos que articular, porque senão o arquiduque vira o Temer. E o arquiduque, como um Temer, vai deixar outro legado, mais 3 possíveis Alexandres de Moraes. Não, o Temer é conde. Mas... O Temer é conde, o Alexandre de Moraes é visconde de Sabugosa e nós do povo somos os marqueses de Rabicó. Mas o detalhe todo é que quando você olha, ele deixa mais 3. Ele deixa mais 3 como Alexandre de Moraes. A situação é tão trágica que até mesmo a esquerda ela olha para o Alexandre de Moraes com medo. Por quê? Claro. Porque ela sabe que o Alexandre de Moraes não é nada. Ele é um cara que está preocupado apenas em continuar no poder, nem que para isso ele tem que tocar fogo no Brasil inteiro. Você usou uma frase também lá em Brasília. Ou a gente prende o Alexandre de Moraes, ou ele vai prender o Brasil inteiro. E pessoas da esquerda perceberam isso. O que eles não sabem é como frear sem ter que se aliar com a direita. Aí é que está a quadratura do círculo. Se eles começarem a tentar frear, ele vira a metralhadora pro lado deles. Agora, professor, eu queria fazer uma reflexão aqui. Concordo que o Bolsonaro é o grande líder e é ele que vai ter que indicar, né, digamos assim, 90% aí conversando com os seus pares. Vocês estão muito militante também. Não é. É muito militante. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Primeiro, achei que ele pegou muito leve com o Temer na fala dele. E aí eu não sei se isso significa que ele tem uma... Talvez ainda tenha nos bastidores algum tipo de conversa. Lembra, Ana, quando o Temer, quando ele saiu, assumiu o Temer, ele disse, puxa, o Temer deixou um legado de transformações e eu vou respeitar. Não é que ele vai seguir, vai ficar balançando o Temer. Eu acho que ele ainda pode estar pretendendo... Coisa que o Temer não está fazendo. Mas o poder de Bolsonaro, ele respeita demais essa questão. Eu já tive na mesma sala... Né, em alguns eventos, com o Bolsonaro e o Temer. Ele tem muito respeito por isso. Exatamente por isso. Isso é verdade. E vamos lembrar, muito respeito. E vamos lembrar que a articulação para a reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo envolveu Bolsonaro e Temer. Sim, né? então tá
tudo no jogo. Existe aí né? uma conversa que a gente Sim, às vezes não tem acesso, claro. porque ele pegou leve. Eu já não tenho acesso à conversa com o Bial. E a outra coisa é o seguinte, existe uma terceira possibilidade que talvez seja, professor, que essa articulação para a sucessão, ela já esteja acontecendo partindo do próprio Bolsonaro, mas que ele vai levar esse discurso de que ele é até o último minuto para esse possível candidato não começar a apanhar antes da hora. Que eu acho que é inteligente. É o seguinte, olha, nós E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.